pessoal, estamos de volta para o nosso programa de Filosofia e Judaísmo. A gente continua no Rasag, no Rabbi Saadia Gaon, e a gente vai soltar os próximos vídeos, vão ser vídeos um pouco mais curtos sobre mais alguns pontos importantes da filosofia do Rasag, antes da gente passar para o próximo filósofo na nossa linha do tempo. Estamos aqui com o Rabino Davi Gandelman, eu sou Daniel Segal e espero que vocês gostem do nosso vídeo. Não esqueçam de clicar no like se vocês gostaram e também de mandar o vídeo para os seus amigos filósofos, ou pseudo-filósofos. Filósofos de botequim. Filósofos de botequim. Uma das perguntas que o Rasag faz, que é uma pergunta que ela virou uma pergunta histórica no mundo judaico. Eu acho que não tem uma geração, principalmente um rabino na nossa geração, que quando vai dar uma aula sobre judaísmo, não faça essa pergunta para os alunos. E mais, Rabino Davi, eu acho que não tem um rabino na nossa geração que não dê a resposta do Rasag. Eu não sei se ele sabe que essa resposta começou por Rasag, que dê essa resposta. E a grande pergunta que a gente tem, que todo mundo faz e todo mundo usa o Rasag, é: por que Deus criou o mundo? Qual foi o motivo que Deus criou o mundo? O Rasag vai falar sobre essa pergunta, mas antes da gente trazer a resposta do Rasag, Rabino Davi, eu queria te fazer uma pergunta sobre as limitações. Essa é uma pergunta realmente muito grande. E quem somos nós para podermos vir e dar uma resposta assim para uma pergunta que eu até apostaria em dizer que é a maior pergunta do mundo judaico e não só do judaísmo? Porque no final das contas essa pergunta ela pode ser feita para qualquer religião que acredita que o mundo foi criado. E quem somos nós, seres humanos, para virem e tentar dar uma resposta a uma pergunta tão grande como essa? É uma pergunta típica de pessoas em depressão também, né? Brigou com a namorada. Você não conhece isso? O cara vem pra você na estiva: Rabino, queria falar com você. Por que Deus criou o mundo? Aí você olha pra ele e fala: esse cara brigou com a namorada, né? É verdade. Mas assim, a possibilidade da pessoa... Mas não é aqui só no pessoas vídeo que a gente estava pensando de forma séria. O Rasag não brigou com a namorada quando ele escreveu o livro. Mas assim, a pergunta é realmente uma pergunta que preocupa o nosso coração, porque ela tem a ver com a nossa identidade. Eu preciso saber para que Deus criou o mundo, porque o mundo dá trabalho, o mundo obriga eu a me definir. Eu quero saber onde eu estou nesse contexto. E se eu sou um cara intelectual também, eu começo a pensar: peraí, para onde vai o mundo? Qual é a ideologia que vai levar o mundo para frente? Se eu sei para onde ele vai, eu sei por que ele foi criado, eu sei o que tem que ser feito agora. E óbvio que essas perguntas têm a ver com o porquê Deus criou o mundo. Ou seja, é uma pergunta que ela também tem um certo lado prático, não só filosófico. Mas vamos entrar um pouco mais nas nossas limitações. Agora, realmente a pergunta é um pouco complicada, porque a gente está acostumado a pensar em Deus como uma coisa grande, gigante, que a gente não consegue alcançar ele. Então seria natural a gente começar a pensar: peraí, se eu tenho 10 pontos de QI, Deus deve ter uns 1000, eu não vou conseguir entender o que ele pensa, o jeito que ele fez o mundo. Só que isso não é o suficiente. Se uma pessoa muito inteligente conversa comigo, mesmo que eu não consiga entender a profundidade do que ele fala, mas eu tenho uma ideia do que ele quis dizer, eu consigo entender mais ou menos. Mas, e se eu falo com uma pessoa que inventou as minhas ideias? Se eu falo com Deus, ele criou os conceitos, ele criou essa ideia de Deus, ele criou tudo. Ele criou o pensamento, ele criou a mente, ele criou a lógica. Então se a gente imagina que aqui é a lógica humana, aqui na direita é o tempo antes da criação, então aqui está a criação da lógica, aqui está Deus antes da criação. Eu pergunto, Rabino Segal, antes da criação da lógica e das ideias, já existiam lógicas e ideias? Essa é a limitação para a nossa pergunta. Mas já existia Deus? Óbvio. Se ele criou o mundo? Então Deus ele existia antes da lógica das ideias. Então ele pensava com a lógica e com as ideias? Ou seja, se a gente fosse seguir esse caminho, a melhor resposta seria: é melhor não perguntar. Não, eu acho que é melhor perguntar, melhor não responder. Ok. Porque a ideia básica é a seguinte: Deus, como criador de tudo, ele criou todo tipo de fala, todo tipo de explicação que eu posso dar, ela não é a mente dele. A lógica dele é qualitativamente diferente da minha lógica. Não é que eu tenho 10 pontos e ele tem 1000. Eu tenho 10 pontos e ele tem
Outra coisa, como eu vou pensar com a cabeça dele? Em resumo, o que eu acho que o Rabino Davi está tentando nos passar é que qualquer resposta que a gente for dada, a gente tem que reconhecer que a pergunta ela é melhor do que a resposta. Ou seja, é uma pergunta que tem que ser feita, nós temos que dar a resposta e o Urasag vai dar a resposta, mas a gente sempre tem que saber que existem no mundo perguntas que são melhores do que as respostas. Até em estudos que não são filosóficos, por exemplo, em estudos de épocas históricas, muitas vezes a gente vê perguntas que as respostas são suposições e as pessoas não têm 100% de certeza. E a pergunta acaba sendo realmente melhor do que a resposta. Eu acho que esse é o caminho, essa é a ideia. Eu acho que eu mencionaria também que essa é a coisa divertida de você estar em contato com Deus. Eu quero estar em contato com algo transcendente, algo que ele está além da minha capacidade. Se a definição é que eu não consigo entender ele, isso é a emoção do negócio. Faz parte do debate. Então a gente precisa pegar uma resposta de classe B. E é isso que a gente vai fazer. Um exemplo sobre isso que a gente está falando são as mitzvot. Muitas vezes a gente tenta encontrar explicações e motivos para as mitzvot. Quando a gente falar do Rambam, isso também vai ficar muito forte. Mas a gente sabe que os motivos que a gente está dando não necessariamente são os motivos pelos quais Deus nos ordenou determinado mandamento. Eu diria talvez necessariamente não são os motivos. Necessariamente a gente não consegue usar a lógica divina. Ou seja, que as mitzvot, elas são, por virem do Deus transcendental, são primeiro um fato. Ele mandou você fazer alguma coisa. Toda a explicação que eu posso dar, que ela está usando a lógica humana e não a lógica divina, ela pode ser muito boa, e ela é importante, e é óbvio que tem que ter alguma coisa que faz sentido também para a gente, ele deu as coisas para a gente entender e fazer, mas ela nunca é final. Bom, depois dessa introdução toda, vamos então à resposta que o Urasag dá, que eu tenho certeza que muitas das pessoas que estão nos assistindo já escutou essa resposta de algum rabino ou de algum lugar, só não sabia que foi o Urasag que deu. E o Urasag fala que o motivo que Deus criou o mundo foi uma palavra e acabou. O nome dessa palavra é Chesed, bondade. Por favor, Rabino Davi, explique como esse é o motivo e como isso explica quase todas as regras que o mundo judaico acredita. Bondade. Bondade. A gente sabe que Deus é bom. Ele criou o mundo. Esse é o pré-requisito. Essa é a ideia. E tudo que é bom, a natureza dele óbvia, ou talvez a definição de bondade, é que ele faz bem ao outro. Se Deus está no mundo sozinho, ou seja, não tem mundo, tem só ele, como ele fazer bem ao outro? Então ele criou um mundo para poder fazer bem a esse mundo. E qual melhor bem eu faço ao mundo que deixar o mundo em si ser a fonte do bem, ser ativo e ele fazer o bem? Então esse é o motivo. Deus é bom. Por a bondade imensa dele, ele decidiu, por bondade, sem obrigação, criar um mundo que pudesse ser bom em si mesmo. Essa explicação do Urasag também explica a necessidade do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é muito importante no mundo judaico, que o homem ele tem o poder de tomar decisões. Não vamos entrar aqui nas limitações do livre-arbítrio, esse não é o tema, mas só isso que existe livre-arbítrio, que a pessoa pode ou ela tem a capacidade de decidir, tomar suas próprias decisões e decidir tanto para o bem quanto para o mal, é explicado através da bondade também. Agora, isso também é uma coisa que o Urasag não faz e a gente também não vai fazer. Quando eu falo que o mundo foi criado por um ato de bondade, isso gera outras perguntas. Por exemplo, qual o lugar da maldade no mundo? Por que existe tantas coisas ruins? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas, etc. Esse tipo de pergunta que a gente sabe que são perguntas importantes e que elas são criadas quando eu falo que o motivo principal da criação do mundo é a bondade. Mas, de novo, esse aqui a gente vai falar sobre isso talvez em outros programas de outros filósofos. Por enquanto, para nós sabermos é que, para o Urasag, o motivo da criação do mundo é a bondade. Essa vontade que Deus tem de fazer bondade, e o melhor jeito de fazer bondade é deixar uma outra pessoa também conseguir alcançar o que ela pode alcançar sozinha. Eu acho que tem também uma coisa interessante na bondade. A gente acabou de falar que Deus ele não pode ser definido, que ele está acima dos conceitos, acima das ideias, ele é o criador deles.
Dizer que Deus é bom é voltar e definir Deus, dizer, olha, é bom. A vantagem do Rasak, quando ele fala de bondade, é que eu não preciso falar de Deus, eu posso falar das ações de Deus. Eu olho o mundo, existe uma coisa positiva, que bom que existe mundo. Uau, os animais recebem seus alimentos de forma natural, que coisa boa para os animais. Uau, a gente tem oxigênio e assim por diante, toda a existência é uma coisa positiva aos nossos olhos. Portanto, as ações de Deus são certamente ações boas. Daqui eu digo, realmente eu não entendo Deus, ele está acima das ideias, mas ele pelo menos é a pessoa que faz boas ações. Então eu fujo da pergunta de qual é a lógica divina e eu falo, apesar de não saber a lógica divina, eu pelo menos sei o objetivo divino, que a ação divina direciona em direção à bondade. É realmente uma resposta boa e limitada, talvez boa porque ela é limitada. E como a gente falou, nesse caso, a pergunta ela sempre vai ser melhor do que a resposta. Foi muito bom tê-los com a gente aqui assistindo. Não percam o próximo vídeo com mais um tema específico do Rasak, vai ser muito interessante. A gente vê vocês no próximo vídeo. Até logo!